A tela permanece escura. O único som é o clique de um mouse. Uma pequena luz ilumina o quarto. Na tela de um computador, uma transmissão acontece normalmente. No chat, as mensagens não param de chegar. Nada parece fora do lugar. Enquanto isso, em outra cidade, uma porta se fecha pela última vez. Naquela noite, alguém acreditou ter criado o álibi perfeito, mas bastou um pequeno detalhe para que toda a verdade começasse a aparecer. O nome daquela mulher era Natalie McNally, e este é mais um Arquivo Perdido. Depois que a polícia isolou a residência, uma pergunta passou a ocupar a mente de todos que conheciam aquela jovem. Por quê? Natalie não tinha inimigos conhecidos. Era descrita pela família e pelos amigos como uma pessoa gentil, tranquila e extremamente próxima daqueles que amava. Aos 32 anos, vivia um momento que acreditava ser o início de um novo capítulo em sua vida. Ela estava grávida, de aproximadamente 15 semanas. A chegada do bebê representava um sonho que começava a ganhar forma. Quem convivia com Natalie descrevia uma mulher carinhosa, organizada e otimista. Ela gostava de passar tempo com a família e mantinha uma rotina comum. Sem imaginar que, em poucos meses depois de iniciar um novo relacionamento, seu nome passaria a ocupar as manchetes de todo o país. Para quem olhava de fora, tudo parecia seguir o caminho em que ela sempre imaginou. Mas a história que terminaria naquela casa havia começado alguns meses antes. Não em uma rua escura, nem em um encontro inesperado, e muito menos na noite do assassinato. Ela começou da mesma forma que milhares de relacionamentos começam todos os dias, com uma simples notificação em um aplicativo de namoro. Foi através do Bumble que Natalie conheceu um homem chamado Steven Mikula. No início, ele parecia apenas mais um entre tantas pessoas procurando construir um relacionamento. As primeiras conversas eram leves, as mensagens se tornaram frequentes, os encontros começaram a acontecer. E pouco a pouco, Steven passou a fazer parte da rotina de Natalie. Para amigos e familiares, o relacionamento parecia seguir naturalmente. Mas existe uma frase muito comum entre investigadores de homicídio. Os sinais mais importantes quase nunca chamam a atenção quando ainda há tempo de percebê-los. E naquele relacionamento, alguns desses sinais já estavam começando a aparecer. Os primeiros meses do relacionamento pareciam seguir um caminho comum. Depois de se conhecerem, Natalie e Steven passaram a conversar todos os dias. As mensagens deram lugar aos encontros, e pouco a pouco, os dois começaram a fazer planos juntos. Para amigos e familiares, eles pareciam felizes. Com a notícia da gravidez, aquele relacionamento passou a apresentar muito mais do que apenas um namoro. Os dois conversavam sobre o futuro e sobre a chegada do bebê. Mas, longe da imagem que transmitiam para outras pessoas, algumas mudanças começaram a acontecer. Durante o julgamento, a promotoria apresentou mensagens e registros que mostravam um relacionamento cada vez mais tenso. Segundo os investigadores, Steven passou a demonstrar um comportamento controlador. Em determinado momento, ele acessou o telefone de Natalie e descobriu conversas que ela mantinha com outros homens. A acusação afirmou que esse episódio aumentou os conflitos entre os dois, embora nunca tenha sido apontado como a única motivação para o crime. Depois disso, as discussões se tornaram mais frequentes. Ainda assim, nada indicava que a situação terminaria de forma tão extrema. Natalie continuava levando sua rotina normalmente. Ela fazia planos para os próximos dias, conversava com a família e seguia acreditando que ainda havia um futuro pela frente. Enquanto isso, Steven também mantinha a aparência de que tudo estava sob controle. Para quem olhava de fora, aquele era apenas um casal enfrentando dificuldades como tantos outros. Ninguém imaginava que naquele momento, uma contagem silenciosa já havia começado.
Faltavam poucos dias para 18 de dezembro de 2022, a data que mudaria para sempre a vida de duas famílias. O domingo, 18 de dezembro de 2022, começou como qualquer outro. Nada indicava que poucas horas depois, uma investigação mobilizaria toda a Irlanda do Norte. No fim da tarde, Steven entrou em contato com Natalie. Disse que faria mais uma transmissão no YouTube naquela noite. Ela respondeu que talvez assistisse. Era uma conversa comum, sem discussões, sem ameaças, nada que chamasse a atenção. Pouco antes das 6 horas da noite, a transmissão começou. Na tela, Steven aparecia jogando como fazia em outras ocasiões. Quem acompanhava a live acreditava que ele estava em casa. O chat seguia movimentado. As mensagens continuavam chegando. Tudo parecia absolutamente normal. Mas naquele mesmo horário, Steven já não estava diante do computador. Segundo a investigação, ele deixou sua residência e iniciou uma viagem em direção à cidade de Lurgan. Imagens de câmeras de segurança registraram seu deslocamento durante o trajeto. Em um dos registros, ele aparece caminhando com o rosto parcialmente coberto. Em outro, embarcando em um ônibus que seguia para a cidade onde Natalie morava. Enquanto isso, sem desconfiar de nada, Natalie chegou a acessar o YouTube e assistir parte da transmissão. Para ela, Steven estava em casa. Era exatamente isso que todas aquelas imagens pareciam mostrar. Pouco depois das 8h50 da noite, segundo a linha do tempo apresentada pela acusação, Steven entrou na residência de Natalie. O que aconteceu dentro daquela casa jamais pôde ser completamente reconstruído. As provas mostraram apenas o resultado. Natalie foi brutalmente atacada com uma arma branca. Ela não sobreviveu aos ferimentos. Seu bebê, que ainda estava em gestação, também morreu. Cerca de 40 minutos depois, câmeras registraram um homem deixando a região. Mais tarde, ele foi visto entrando em um táxi para retornar. Enquanto isso, a transmissão no YouTube continuava normalmente. Para qualquer pessoa que assistisse, Steven jamais havia saído de casa. E, por algumas horas, aquele plano parecia perfeito. Mas havia um problema. Sem que ele soubesse, cada passo daquela noite havia deixado um rastro. E seria justamente seguindo esses rastros que os investigadores começariam a desmontar o álibi que parecia impossível de quebrar. Na manhã seguinte, a tranquilidade de Lurgan havia desaparecido. A notícia do assassinato de Natalie se espalhou rapidamente pela cidade. Investigadores chegaram à residência ainda nas primeiras horas do dia. A casa foi isolada. Peritos iniciaram a coleta de vestígios. Cada cômodo passou a ser fotografado. Cada objeto foi catalogado. Naquele momento, os investigadores ainda não sabiam quem havia cometido o crime, mas já tinham uma certeza: aquilo não havia sido um ataque aleatório. Enquanto a perícia trabalhava dentro da residência, outra equipe começou a reconstruir as últimas horas de Natalie. Familiares, amigos, mensagens, chamadas telefônicas, tudo passou a ser analisado. Foi assim que os investigadores descobriram que uma das últimas pessoas a manter contato com Natalie havia sido Steven. Até aquele momento, nada parecia fora do comum. Steven explicou que estava em casa, fazendo uma transmissão ao vivo no YouTube, e aparentemente havia uma gravação para comprovar exatamente isso. À primeira vista, o álibi parecia sólido. A transmissão estava disponível. Havia espectadores, mensagens no chat. Tudo indicava que ele realmente passara a noite diante do computador. Mesmo assim, os investigadores decidiram conferir cada detalhe. Câmeras de segurança começaram a ser recolhidas ao longo do trajeto entre as casas de Steven e a residência de Natalie. Ônibus, ruas, comércios e pontos de táxi. Pouco a pouco, uma nova linha do tempo começou a surgir.
As imagens mostravam um homem com características semelhantes às de Steven, deixando sua região naquela noite. Outras câmeras registraram o mesmo homem chegando a Lurgan. Mais tarde, novas gravações mostraram alguém deixando a área logo após o horário em que os investigadores acreditam que o crime havia acontecido. Ainda assim, havia um problema. As imagens por si só não eram suficientes para derrubar o álibi da transmissão. Se Steven realmente estivesse ao vivo no YouTube, como poderia aparecer em outro lugar ao mesmo tempo? Era uma pergunta que precisava de uma resposta técnica. E foi nesse momento que a investigação tomou um rumo completamente diferente. Os dispositivos eletrônicos passaram a ser analisados por especialistas em perícia digital. Computadores, celulares, registros de acesso, arquivos e metadados foram examinados nos mínimos detalhes, sem que Steven imaginasse. A resposta para toda a investigação estava escondida justamente no equipamento que ele acreditava provar sua inocência. Durante vários dias, investigadores analisaram cada detalhe da transmissão que Steven dizia ter feito naquela noite. À primeira vista, nada parecia errado. O vídeo estava disponível. As imagens eram nítidas. O chat demonstrava a participação de espectadores. Tudo reforçava a versão apresentada por ele. Mas para a equipe responsável pela perícia digital, a aparência nunca foi suficiente. Era preciso descobrir se aquela transmissão havia acontecido da forma como parecia. Os especialistas passaram a examinar os arquivos armazenados no computador, os registros de acesso e os metadados da gravação. Foi então que encontraram a primeira inconsistência. Segundo a acusação apresentada no julgamento, a transmissão exibida naquela noite havia sido gravada dias antes. Ela não estava sendo produzida em tempo real. Era uma gravação, reproduzida como se fosse ao vivo. A partir daquele momento, o álibi começou a perder força. Se Steven não estava diante do computador, onde ele realmente estava, os investigadores voltaram à linha do tempo construída pelas câmeras de segurança. As imagens passaram a fazer sentido. Os horários coincidiam. Os deslocamentos também. Peça por peça, o quebra-cabeça começava a ser montado. Aquilo que parecia impossível de provar, agora era sustentado por diferentes tipos de evidência. Não era apenas a transmissão. Não eram apenas as câmeras, nem apenas os registros de viagem. Era o conjunto de todas aquelas provas que apontava para a mesma conclusão. Mesmo assim, Steven continuou tentando demonstrar que não tinha qualquer envolvimento com o crime. Após a morte de Natalie, ele compareceu ao velório, participou de homenagens, convivia com familiares e amigos, como se também estivesse vivendo o luto. Mas, segundo as provas apresentadas no tribunal, havia outro detalhe que chamou a atenção dos investigadores. Em uma das visitas à casa da família, Steven deixou um celular gravando escondido por cerca de 39 minutos. O objetivo, de acordo com a acusação, era registrar as conversas dos familiares para descobrir o que eles sabiam sobre a investigação. Esse comportamento passou a reforçar a suspeita de que ele acompanhava cada passo da polícia, enquanto tentava proteger a própria versão dos fatos. Com a análise das evidências concluída, os investigadores acreditavam que já possuíam elementos suficientes para apresentar o caso à justiça. O homem que durante semanas sustentou um álibi aparentemente perfeito, agora precisava responder por um assassinato cuidadosamente planejado. Depois de meses reunindo provas, a investigação chegou ao tribunal. Agora, caberia aos promotores demonstrar que Steven havia planejado o assassinato de Natalie e construído um álibi para esconder seus próprios passos. Ao longo de várias semanas, os jurados ouviram investigadores, peritos e especialistas que participaram da apuração. Peça por peça, a linha do tempo daquela noite foi reconstruída diante do tribunal. A promotoria apresentou as imagens das câmeras de segurança, os registros dos deslocamentos,
as mensagens trocadas entre Steven e Natalie, os dados extraídos dos aparelhos eletrônicos e a análise da transmissão que, segundo a acusação, havia sido gravada dias antes e reproduzida como se fosse ao vivo na noite do crime. Separadamente, nenhuma dessas provas contava toda a história, mas, reunidas, elas formavam uma sequência que, para a acusação, apontava sempre para a mesma conclusão. Steven havia deixado sua casa, viajado até Lurgan, entrado na residência de Natalie e retornado enquanto a falsa transmissão ainda permanecia no ar. A defesa contestou diferentes pontos da investigação e procurou questionar a interpretação apresentada pela promotoria. Ainda assim, após analisar todas as evidências, o júri chegou ao seu veredito. Steven foi considerado culpado pelo assassinato de Natalie e pela morte do bebê que ela esperava. Meses depois, durante a sua audiência de sentença, familiares de Natalie descreveram o impacto que o crime causou em suas vidas. Falaram sobre a perda de uma filha, de uma irmã, de uma futura mãe e de uma criança que nunca teve a oportunidade de nascer. Em sua decisão, o juiz classificou o crime como cuidadosamente planejado e destacou o esforço empregado para criar um falso álibi e dificultar o trabalho da polícia. Steven foi condenado à prisão perpétua. Pelas regras da sentença, ele deverá cumprir um período mínimo de 31 anos, antes de poder solicitar liberdade condicional. Com a sua condenação, a investigação chegou oficialmente ao fim. Mas a história de Natalie continua sendo lembrada por um motivo que vai muito além da sentença. Ela mostrou que, por mais elaborado que um plano pareça, nenhum detalhe existe de forma isolada. Uma câmera, uma mensagem ou um horário. Cada pequena evidência encontrada pelos investigadores acabou revelando uma parte da verdade. E quando todas essas peças foram reunidas, o álibi que parecia perfeito simplesmente deixou de existir. Alguns crimes permanecem na memória pela violência, outros pela forma como foram planejados. Mas o caso de Natalie ficou marcado porque mostrou que, em um mundo cada vez mais conectado, a tecnologia pode ser usada tanto para tentar esconder um crime, quanto para revelar exatamente como ele aconteceu. Agora, eu quero saber a sua opinião. Em que momento você acredita que Steven percebeu que seu plano estava começando a desmoronar? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque alguns casos não permanecem vivos apenas pela violência do crime. Permanecem porque mostram até onde alguém pode ir tentando apagar a própria culpa, e como a verdade quase sempre encontra um caminho para aparecer. E este foi mais um Arquivo Perdido.